as mulheres da UMPS, né, da União das Mulheres Produtoras da Economia Solidária aqui do Peruíbe, junto com outros coletivos, porque inicialmente os coletivos começaram a se desenvolver, né, individualmente, e aí a UMPS juntou todos os coletivos e criaram um calendário de mostras solidárias. Teve uma, e aí no mês seguinte teve a paralisação, né, por conta da pandemia. Mas eu imagino que toda essa movimentação, né, todo esse espírito de integração vinha sendo fortalecido, foi possibilitando, assim, a formação de uma rede, né, e aí é a Rede Solidária de Peruíbe. Assim, para quem não conhece, eu sou super fã, né, porque hoje a gente percebe que é o caminho, né, a gente viu que sozinho ninguém é nada, né, e precisam, já vinha na questão da constituição de coletivos, mas cada coletivo sozinho também não é nada, e aí a gente precisa de uma rede, né, de coletivos, de atores que possam trabalhar juntos, e isso vem transcendendo, assim, no Peruíbe, né, a gente acaba, faz com que essa rede, a nossa esperança é que essa rede realmente, né, vá para todo lugar. E aí eu vou pedir ajuda ao Cieli, para ela me ajudar a colocar o vídeo da rede, que eu fiz para vocês com todo carinho, nem elas viram ainda. E aí Pode deixar, Juanita. Vamos lá? Vamos. Boa noite a todas e todos. Em março de 2019, o mundo parou. Em Peruíbe, litoral sul do estado de São Paulo, não foi diferente. As primeiras notícias causaram medo, angústia, dúvidas e incertezas. Uns focaram nos problemas e outros em soluções. Adriana Capozzi, Suzete Coutinho e Vanessa Gastaldo idealizaram, então, a Rede Solidária de Peruíbe, seguindo os preceitos da economia solidária. A rede surgiu da necessidade de pensar possibilidades de comercialização da produção local diante do isolamento social necessário para conter essa pandemia. O processo é feito online, junto aos produtores agrícolas, de alimentação, artesãos e prestadores de serviços. No cartão de visita, é possível fazer o cadastro para participar da Rede Solidária de Peruíbe. Nele também é possível acessar as redes sociais de divulgação e comercialização, como o Instagram. Também é possível acessar o grupo de WhatsApp, utilizado atualmente mais para comunicação interna. E também o grupo do Facebook, que é a principal vitrine de comercialização dos produtos. No cartão de visitas virtual é possível acessar a lista de produtores e prestadores de serviços da rede, que é atualizado todo dia 20 de cada mês. Atualmente, há 60 membros cadastrados na Rede Solidária de Peruíbe, sendo que são 6 agricultores, são 21 artesãos, 12 produtores de alimentação, 18 prestadores de serviços e 3 produtores de cosméticos. A rede é um grupo que acredita na autogestão, onde não há chefe, patrão ou empregado. As relações desenvolvidas vão além do simples comércio de mercadorias. Conheça o produtor e sinta-se responsável por essa nova economia. A Rede Solidária de Peruíbe inspira novas ações em nossa região. Motiva o pequeno produtor a acreditar nas cadeias curtas de comercialização. Reverbera nesse momento de caos. E, por fim, a Rede Solidária inova as relações de consumo. Faça parte também desta rede de produtores e coprodutores da economia solidária de Peruíbe. Construa conosco essa nova realidade. Então, é incrível ver, né, como que um momento de crise, né, acaba permitindo isso, né, que as pessoas, elas se conheçam, se envolvam e vejam como
né, elas podem entrelaçar muitas outras pessoas e construir isso. Bom, no que se refere à questão da agricultura familiar, né, a gente percebe que as cadeias curtas, elas fortalecem aquele pensamento agroecológico, né, como forma de garantir até uma questão da segurança alimentar. Aqui, eu repito todas as lives, porque, assim, eu tenho a grande vantagem, né, de ter excelentes técnicos do meu lado. Então, eu tenho lá na CDRS o Gustavo e o Osmani, né, no departamento eu tenho o Rafael, o pessoal aqui do projeto do Conexão Mata Atlântica, que vem dando todo esse suporte, né, a Thaís, a Érica, enfim, acabam possibilitando, né, que esse cultivo seja realmente incentivado nessa forma mais orgânica, que nas cadeias curtas ela é valorizada, né, e esse acaba sendo um grande diferencial. No ano retrasado, teve o curso do Senar, aqui em Peruíbe, e aí o resultado final, né, o produto final desse curso foi a Feira do Produtor, e hoje é referência, né, da principal cadeia curta que a gente tem aqui em Peruíbe. A Feira do Produtor, né, é um espaço hoje que proporciona, né, o desenvolvimento dessas relações humanas, essas questões socioculturais e educativas. A gente vai lá, eu lembro da primeira vez que eu fui lá e, assim, você conversar com o agricultor, saber da família, né, sobre a sua família, saber sobre seus valores, suas crenças, tudo isso possibilita uma troca de informações muito, muito interessante, né? Então, a gente conversa sobre alimentação, claro, que é o foco, mas também o benefício que cada alimento, né, proporciona para a saúde, e aí eles se preocupam. Nessa semana, a dona Fátima fez a biomassa da banana verde, e aí ela fez questão de levar todo, né, tipo um cartazinho, né, com os benefícios que tem para a saúde, e aí conversa sobre qualidade de vida, porque ali ela não está vendendo o produto em si, né, então, nessa feira que acontece todas as quartas-feiras, a gente tem lá 9 barracas, né, de agricultores, depois a gente tem 2 barracas de alimentação e 3 atrativos, sendo que tem um de artesanato, um de chocolates, que são derivados de cacau, e uma barraca de pastel, além da troca solidária que a gente tem de livros, brinquedos, doação de mudas e outras atividades. Então, nesse primeiro momento da pandemia, os agricultores, eles resolveram suspender as atividades, né, até pela questão da idade, muitos estavam no grupo de risco, e aí, nesse momento, a gente acabou fazendo os cartões virtuais, incentivamos o atendimento delivery, e eles conseguiram ajustar, junto com a rede, né, a questão do transporte, na rede, a gente tem o pessoal que transporta de bicicleta, então, conseguiram organizar essa parte do delivery. Na semana passada, eles resolveram retornar à feira, e aí foi uma grande festa, né, eles, inclusive, fizeram a campanha de doação de mudas, conscientização com relação à doença, fizeram a doação de máscaras, e sempre pensando, né, no bem-estar deles e dos consumidores. É difícil, né, confesso que você chegar numa feira como essa e pedir para que eles evitem o contato, evitem, né, a conversa, porque lá eles acabam tendo esse momento, né, mais de encontro social do que comercialização de fato. Então, a gente vem conversando, a gente vem buscando novas soluções. Até que nessa semana eles inovaram e fizeram um atendimento drive-thru. E aí foi ajustado com o pessoal do trânsito, a organização do trânsito, para que pudesse ser feito, então, o atendimento nos carros. E aí é interessante ver, né, que o espírito solidário que acaba transpirando na feira faz com que as pessoas valorizem esse alimento, né, e aí a gente tem também a sensação de que a gente, né, e agora falando como consumidora, né, a gente não leva o alface, a gente não leva mandioca sozinha, né, a gente leva
uma produção, e a gente acaba se tornando até responsável por aquela produção, né, e a manutenção da feira. Então, às vezes você passa a ver uma faixa em promoção, alface no Extra, aquilo para mim não é nem um pouco atraente, mesmo que seja a metade do preço. Por quê? Porque eu já acabei me conscientizando de que o produto deles é de qualidade e eu estou levando uma vida, não é um alface, né? Então, você acaba se tornando até coprodutor dessa feira. E aí, lá, a gente escuta várias coisas. Tipo, é interessante ver como que tem gente que fala assim, nossa, mas aqui a gente tem uma grande quantidade de produtos com qualidade e os preços são acessíveis, né? E por que o preço é acessível, né? Porque não tem a figura do atravessador, no caso. Né? Eles estão lá vendendo diretamente o produto deles e com um preço justo, o preço que eles consideram o justo para eles e que também é justo para o consumidor. Né? Então, aquela questão de pensar, mas o produto orgânico é caro, não é acessível, aqui em Peruíbe a gente conseguiu já tirar um pouco da cabeça de muitos, né? Então, a banana que você encontra no mercado, às vezes, por quilos, acaba saindo mais caro do que na barraca ali do João, da Dona Silvia, por exemplo. Né? E é interessante você ver o quê? Que os produtos que são oferecidos são produtos de época, né? Então, a gente tem lá, agora a gente está vendo bastante quiabo, mandioca, manacubio, pinha, cacau, limão, nossa, como tem limão hoje eu estava vendo aqui o limão maior do que a laranja, né? Então, assim, Cambuci, e aí são produtos que é interessante você ver. E aí a gente encontra também até o processamento desses produtos, e a gente encontra essas frutas in natura, a gente encontra a polpa dessas frutas, o mel do cacau, né, que eles fazem lá no Guaraú, enfim, assim, é uma diversidade realmente muito grande de produtos e que essa relação, essa comercialização, né, essa venda direta acaba possibilitando muitas outras novidades, muitas outras coisas, né. Em síntese, assim, durante essa pandemia a gente percebe o quê? Que teve, né, uma valorização, eu pelo menos percebi isso, e a maior é notório, e as pessoas valorizaram mais o produto in natura, até pela questão de saúde, estão focando, né, em cadeias curtas, e esses atendimentos delivery ou drive-thru favoreceram. Ô, Né? Anitta, a gente tem um pouquinho só de tempo Estou agora. finalizando. Tá. E aí, essa entrega do pescado, a gente também tentou fazer delivery, encontrou diversos problemas lá na Barra do Una, mas a gente vem tentando novas opções, né? E na região toda a gente consegue ver essa valorização. Aí tem até um vídeo, não sei, dá tempo, Thaís? São 2 minutos, se eu não me engano. Dá sim, pode passar. Tá, então a gente percebe que essa questão da valorização do produto mais orgânico, natural, isso aconteceu em toda a região, e aí a Thaís Curaro compartilhou com a gente um vídeo que eu peço para compartilhar com vocês também. E a busca por frutas, verduras e legumes orgânicos aumentou nesse período de quarentena. Algumas cidades desenvolvem projetos para produzir esse tipo de alimento. Isso pode reduzir o preço de venda. Marcos é produtor de alimentos orgânicos. Ele comemora o aumento nas vendas, mesmo neste período de crise causado pela pandemia. O pessoal está procurando uma alimentação mais saudável, né? Uma alimentação também, um produto que ele tem um curto prazo, tipo assim, ele não passa por mão de diversas pessoas, que nem no nosso caso aqui, é direto do produtor para o consumidor final. Karen é uma consumidora fiel, preocupada com a saúde. Alciele, ativa seu som.
E nesse momento... Gente, desde o início vocês não estavam ouvindo? Eu acho muito importante... Não, foi só o final, o pedacinho que essa consumidora estava falando. Ah, tá, então tá bom. Vou voltar só o dela, então. Pronto. Verdade. Lá eu também encontro produtos diferenciados. Tem os convencionais e os não convencionais, como caramuela, manatubio, cambuci, taioba. Esses alimentos, eles são muito ricos em nutrientes. E nesse momento complicado de pandemia, onde o foco maior é a saúde, eu acho muito importante que a gente consuma alimentos saudáveis, livres de toxicidade. O Brasil tem cerca de 22 mil produtores de orgânicos, que movimentam anualmente cerca de 4 bilhões e meio de reais, com um crescimento médio de 15% a 20% ao ano. Os municípios têm desenvolvido programas para incentivar os pequenos produtores. Que é o PA, Programa de Aquisição de Alimentos. Esse programa que contempla a agricultura familiar, a gente consegue efetuar compras através de parcerias e incentivamos o homem do campo, principalmente nesse momento de pandemia, na sua produção de produtos orgânicos, onde a gente faz a aquisição desses alimentos e a gente consegue atender, por programas sociais aqui no município, cerca de 800 pessoas são atendidas por mês com esse programa. Anitta, seu microfone está desligado. Opa! Então, eu estava falando que é interessante a gente compartilhar essas experiências e ver como na nossa região tem muitas experiências interessantes, né? E aí eu fiz questão de compartilhar com vocês, né? Como uma forma de ver realmente e apostar que realmente as cadeias curtas acabam sendo, né, um grande caminho nesse momento agora, e isso para sempre, né? E aí eu fico à disposição de vocês. Vamos fazer uma rodadinha de perguntas no final? Eu acho que pode ser mais interessante. A joia. Eu acho que a gente pode continuar com o Newton, trazendo aí para a gente, Newton, alguma coisa, algumas questões relativas a como manter esse processo, né, de comercialização, de cadeias curtas de comercialização. Bom, primeiro agradecer a você, Thaís Lima, pelo convite, a Conexão Mata Atlântica. Para mim é uma honra muito grande estar junto da Érica e da Juanita, né? E também na tua companhia, e de todos os colegas que estão participando, tem vários extensionistas, pesquisadores, produtores que estão nesse debate. Então eu agradeço imensamente. Eu queria, inicialmente, afirmar o seguinte: esse conceito, né, de cadeia curta, né, de comercialização, nem toda cadeia curta ela tem o caráter da economia solidária. Muitas cadeias curtas elas têm exatamente a reprodução do sistema capitalista, das cadeias comuns. Então, dá isso como exemplo, né? Quer dizer, o que é a cadeia produtiva, né, inicialmente? Na década de 50, Davis e Goldberg, em Harvard, falam assim, bom, a gente tem que começar a estudar mais a complexidade desse fluxo de insumos, produtos, conhecimentos que constituem, né, uma verdadeira cadeia para o produto chegar até o consumidor. A gente tem que estudar esse conjunto de coisas. Então, emerge esse conceito de cadeia produtiva. Então, tem cadeias curtas, né, ou seja, que a cadeia curta ela tem o objetivo de tirar intermediários, de colocar frente a frente produtores e consumidores, né, para que a maior parte da renda que entra fique com o produtor e o consumidor seja atendido de forma adequada, enfim, né? Mas tem muitas dessas cadeias curtas que elas apenas reproduzem o sistema
da cadeia produtiva como nós a conhecemos. Eles apenas têm um número menor de intermediários, mas a exploração é a mesma. Um exemplo, numa determinada região, próximo a Campinas, uma pessoa, um cara que produz ração, que ele produz pintinho de um dia, ele integra produtores familiares, agricultores familiares, que engordam aqueles animais para ele. Ele vai e paga o preço que ele define, que é ele quem dá assistência técnica e dá todos os insumos, pega esse produto e ele vende diretamente ao consumidor. Se você imaginar a cadeia, ela é curta, mas o agricultor familiar, ele é mal remunerado. E o contato do produtor com o consumidor, ele não existe, na verdade, mas trata-se efetivamente de uma cadeia curta, né? Então, esse conceito que surge na década de 50, ele é totalmente reproduzido, né, com seus valores nessas cadeias. A diferença que ocorre nessa história toda é com a emergência da economia solidária, como coloca muito bem a Juanita, né? Entender a economia solidária como um conjunto de atividades socioeconômicas, de distribuição, de consumo, de poupança, de crédito, que essas atividades são autogestionárias, são iniciativas onde os próprios produtores eles fazem a gestão disso. Então, mas qual é a diferença para que uma cadeia produtiva se torne, então, o que eu chamo de rede sociotécnica? Rede sociotécnica, quer dizer, é a cadeia produtiva onde todos os integrantes dessa cadeia, eles estão alinhados para um objetivo. Essa cadeia, então, as pessoas têm os seus interesses, os seus projetos individuais, mas eles se lançam num projeto coletivo, que é essa cadeia de circuito curto, assimilada como uma rede onde as pessoas têm um projeto coletivo. Ela se torna, como disse bem Juanita, ela se torna, então, um projeto de economia solidária, e a cadeia curta, ela cumpre um papel de reduzir a quantidade de intermediários, criar valor no território, ela reforça as especificidades do produto, melhora preços, gera trabalho e renda, e não emprego, salário. Ou seja, gerar trabalho e renda é diferente de emprego, salário. Então, ela cumpre os seus objetivos. Mas ela tem que ter esse conjunto de atores alinhados. Então, na verdade, se a gente analisar os diferentes tipos de cadeias curtas, assim, a gente poderia colocar uma que é tradicional, que foi colocado pela Juanita, as feiras de produtores. É uma delas, né? O produtor pega e vai lá comercializar diretamente. Isso pode começar a ter essas relações de cidadania que a Juanita colocou. Ou não. Mas a gente sempre espera que aconteça. Tem produtores que se reúnem, como em Peruíbe, na Rede Solidária, ou mesmo lá em Itanhaém, fazem entrega a domicílio. Cadeia curta também, e eles em reciprocidade entre eles e com os consumidores. Tem aqueles que plantam, tem cooperativas que processam, que comercializam. As OCS, as Organizações de Controle Social, em Itanhaém tem uma, onde eles mais aprendem entre si do que se autofiscalizam e vendem produtos orgânicos também na feira, também é outra iniciativa de cadeia curta com reciprocidade. As comunidades que sustentam a agricultura, o Emerson, que está aí presente, trabalhou numa delas, também é exemplo. Em Santos, tem grupos de compra, por exemplo, são 160 famílias hoje no Livres, que são organizados e compram diretamente de cooperativas de produtores. Também exemplo de uma cadeia curta de comercialização. Extremamente bem organizada, e até porque os produtores podem se programar para plantar de acordo com as necessidades que são programadas com as pessoas. Hoje, nós assistimos uma coisa muito interessante, que foram trocas de produto
entre produtores, entre pescadores e agricultores, mas financiado pelo PAA, também está nessa linha. Então, tem diferentes formas, na verdade, dessas cadeias, mas eu vejo que, como diz bem o Emerson, existe um fator determinante no Brasil, eu acredito, para começar a estimular ainda mais essas cadeias, a organização dos produtores, da sociedade, que foi o PAA. O PAA, ele como política pública, ele também, como disse o Eliseu agora na entrevista, ele também é uma cadeia curta, né, de circuito de comercialização, porque a prefeitura compra do produtor e distribui no local, assim como o PEPAS, o PENAI, e acho que esses programas são de fundamental importância e estratégicos para a agricultura familiar. Eles não deveriam ser abandonados, nós temos que lutar por eles. E eles priorizam exatamente as cadeias curtas de comercialização, PAA, PEPAS, PENAI. E eu vou mais além. Eu sou favorável à radicalização da economia solidária, porque a economia solidária ela nos permite fazer a aproximação da economia com a sociedade que o capitalismo nos tirou. Ela nos permite fazer com que as pessoas tenham relações fundamentadas na reciprocidade. Se você pega o PAA, existe reciprocidade do governo com os agricultores e com aqueles que vão receber. Então, na economia solidária, a solidariedade não é caridade, ela é reciprocidade. E essa reciprocidade, ela existe em diferentes níveis nessas cadeias, como eu afirmei, entre os produtores de uma OCS, entre os produtores e consumidores de uma comunidade que sustenta a agricultura, do Estado, consumidores e produtores, como o PAA, tudo isso, para mim, está relacionado numa estratégia de desenvolvimento que, a meu ver, deve ser radicalizada e, para mim, teria que ser o novo normal depois da pandemia. Após a pandemia, o novo normal deveria ser isso. Então, a gente vai ter que fazer um esforço muito grande para manter todas essas experiências que estão emergindo e aquelas que emergiram antes e se mantiveram. Então, eu acho o seguinte, como fazer isso, né? A Thaís colocava. O primeiro passo que se tem, me parece, para uma cadeia dessas é a proximidade geográfica, né? A proximidade geográfica, ela é uma oportunidade para que uma cadeia dessas se construa. Ela está lá, mas se essa proximidade geográfica não for acionada, de nada adianta. O consumidor vai continuar comprando no supermercado, o produtor lá ferrado, vendendo para intermediários, enfim. É preciso que a gente pule para um outro tipo de proximidade, que é a proximidade organizacional, né? Então, quando a Juanita fala dessa rede solidária, isso é a organização, né? É a proximidade organizacional que nós temos que as pessoas passam a ter, fundamentados numa proximidade geográfica. Mas essa proximidade organizacional, ela tem que ser assimilada como rede sociotécnica. É importante que eu vejo também que onde se deu essa proximidade organizacional, tem uma, duas ou três pessoas que fazem o trabalho de construção dessa rede. Eles o tempo todo trabalham para colocar as pessoas em relação, fazendo com que elas trabalhem juntas para uma questão comum. Isso é uma rede sociotécnica. Então, me parece que o desafio é se pegar uma cadeia curta de comercialização e transformá-la numa rede sociotécnica, onde as pessoas vão ter um projeto, onde elas vão trabalhar uma questão comum, que, nesse caso, é elas organizadas comercializarem, estabelecerem relações de cidadania, terem uma boa remuneração, não haver exploração de consumidor, ter um produto de boa qualidade sendo colocado, enfim, e promover o desenvolvimento local. Então, a rede, ela tem que se assimilar, a cadeia tem que ser assimilada como uma rede sociotécnica. E é muito comum, dentro dessas redes, elas começam bem, mas depois as relações passam a ser só o toma lá da cá, dinheiro, produto. Isso acontece, é comum nessas cadeias. Isso, me parece, que não é transformador. Isso apenas reproduz o que há no sistema. Então, tem que ter uma vigilância constante e uma formação constante
para que, principalmente em relação ao cooperativismo, associativismo, as relações, inter-relações pessoais, por conta dessas brigas que existem também, que são muito comuns, né? Márcia Reis está aqui na roda de conversa, ela é psicóloga, pode falar disso, mas pelo Fórum de Economia Solidária, Fórum de Economia Solidária da Baixada Santista, que a gente integra, tem pesquisadores, tem extensionistas, tem profissionais, produtores, diferentes pessoas, né? E que uma das questões que a gente mais trabalha, que a Márcia faz isso muito bem, junto com o Cosme, são as relações interpessoais, para que se crie coesão social, se facilite a coesão social dentro desses grupos. Então, não adianta a gente ter a proximidade geográfica se não acioná-la. Então, a gente tem proximidade organizacional e tem que manter essa proximidade. A formação continuada em economia solidária é necessário. Isso, o Fórum de Economia Solidária faz constantemente as formações. Hoje mesmo teve uma live que nós participamos, as pessoas, quase várias que eu vejo aqui nessa roda de conversa, são do Fórum de Economia Solidária. Então, eu acho que sempre nesses locais onde as cadeias curtas se tornam redes sociotécnicas, que têm um projeto coletivo, tem sempre alguém ali, 1, 2 pessoas ou 3, que vão fazendo o que o Michel Calon chama de traduções, ou seja, quer fazer as relações, as pessoas trabalharem para esse projeto e deixarem questões menores, as disputas, o aparelhamento do governo, que normalmente os governos gostam de aparelhar, dizer que fui eu que fiz, tudo isso tem que ser deixado para trás, porque isso mina, quebra a vigilância, quebra a coesão das redes. Então tem que ter uma vigilância muito constante para que essas redes funcionem de acordo com o projeto que foi colocado. Eu cito muito essa questão do papel do que o Calon chama de tradutor, que é essa pessoa que vai colocar as pessoas em relação para o projeto, em que ele fala que o tradutor ele deve ter liderança, engajamento, credibilidade, criatividade e reconhecimento para agir. A gente nunca entra num projeto onde tem uma pessoa que intimida, que se utiliza de poder para poder humilhar para poder tentar galgar um espaço. Isso destrói qualquer rede. Então, as pessoas têm que estar vigilantes a isso. Tivemos aqui mesmo na Baixada Santista alguns casos assim, e que houve mudanças. E quando as mudanças ocorreram, essas cadeias começaram a aparecer, né? Começaram a emergir. Então, a teoria da sociologia da tradução, que eu estou aportando essa exposição, ela é uma resposta ao problema da falta de cooperação. Então, a alma dessas cadeias curtas, para que elas cumpram um objetivo vinculado à economia solidária, é exatamente elas terem cooperação, né? Elas terem vigilância dessas redes, né? Então, as relações dessas cadeias, elas têm que passar a ser sempre horizontais, como disse bem a Juanita. Então, pelo Fórum de Economia Solidária da Baixada Santista, o que nós temos feito muito é colocar, trabalhar como assimilando o próprio Fórum como uma rede, com muitas pessoas em relação, voluntários, técnicos do governo estadual, dos governos municipais, produtores mais experientes que estão organizados, que podem passar informação ao outro, técnicos de ONGs experientes, e todos vêm voluntariamente aportar conhecimento, dar apoio e ajudar na formação dessas cadeias. O Fórum de Economia Solidária da Baixada Santista já completa 5 anos que ele foi fundado, e em todo esse período nós fizemos diversas atividades de formação, e a gente pretende continuar com isso, aprofundar essas formações. E também, um dos papéis do Fórum é a articulação política. Nós já tivemos com todos os prefeitos, ou vice-prefeitos, ou representantes da Baixada Santista, dos municípios, conversando sobre a importância de se ter uma política pública, como disse a Lara Fernanda na mensagem dela aqui no chat. Tem que ter a política, nós já conversamos com todos, Lara.
Mas a questão toda é que esses prefeitos não conseguem enxergar que a economia solidária tem que ser uma estratégia de desenvolvimento. E ela é muito interessante para isso. A economia solidária, ela vem para democratizar a economia. É essa a proposta principal dela, é promover pluralidade. Então, dentro dessas cadeias, se começam a se formar grupos de poder, se começa a não ter transparência nas atividades, nas ações, essas cadeias não têm durabilidade. Essa é uma mensagem que quero deixar, porque essa vigilância ela tem que ser constante. E as pessoas, elas têm que ser assertivas na comunicação. Isso é algo muito importante que vejo. Ser assertivo é algo que fica entre a humilhação, né, a dominação e a agressividade. Isso na comunicação. Por exemplo, há pessoas que falam, eu nas reuniões, eu falo e falo mesmo. Isso não é vantagem alguma. Eu falo e falo mesmo, não é vantagem alguma. Se a pessoa não gostou de uma determinada situação, tem uma posição divergente, ela não pode ofender o outro. Eu vou te dizer, olha, eu divirjo de você por isso, agora eu me abandono, eu saio daqui. Isso é o extremo, né? É a agressividade. E nem aceitar aquilo que ela não concorda e falar, não, eu não venho mais, não, assim não dá, também não. Ser assertivo, eu falo isso porque tem produtores também, nesse grupo que nós estamos conversando, ser assertivo é falar de forma tranquila e com calma. Olha, o que você fala, eu não concordo. E isso pode ter tais consequências. Então, essa questão do comportamento das pessoas, elas aprenderem a ser assertivas, é de fundamental importância para a construção dessas redes. O que eu quero afirmar é que as relações econômicas, elas são resultado das relações sociais. Essa junção, economia e sociedade, só a economia solidária pode fazer isso. Peguem, estudem o processo da rede solidária de Peruíbe, apresentada pela Juanita. Estudem a de Mongaguá, estudem a de Bertioga, de Itanhaém, vocês vão encontrar lá uma pessoa fazendo as traduções, colocando as pessoas em relação. Vocês vão encontrar também um processo de formação que está se dando, continuada também com extensionistas, com pessoas ligadas ao Fórum de Economia Solidária. Vocês vão encontrar lá também uma participação mínima que seja do poder público, seja com extensionista, seja com o pessoal da prefeitura abrindo espaço para comercialização, ou PAA, que é uma forma muito interessante de organização. E aí as pessoas começam a obter resultado econômico. O resultado econômico vem dessas relações. Então, a mensagem que deixo é que nós temos que sempre compreender que a economia solidária ela tem que ser uma estratégia de desenvolvimento. Nós temos que radicalizar nesse aspecto e trabalhar sempre a qualidade das redes que vão possibilitar os resultados econômicos. E sempre que tiver qualquer desvio nessas redes do projeto coletivo, nós temos que conversar francamente, sem agressividade e sem baixar a cabeça e nunca mais aparecer. É colocar de forma assertiva as questões. E acho também, nesse processo, que como integrante do Fórum de Economia Solidária da Baixada Santista, nós vamos agora, não sabemos se vai ter eleição ou não no Brasil esse ano. Se houver eleição, nós vamos fazer o que fizemos das outras vezes. Nós vamos fazer uma carta de compromisso para todos os candidatos, a prefeitura e a vereança. Já fizemos isso antes e vamos fazer de novo, se comprometendo em promover políticas públicas para a economia solidária. A gente entende que existem questões que são fundamentais para a construção de uma sociedade digna, para que as pessoas vivam uma vida plena. Pascoal Vaz, um professor integrante do Fórum de Economia Solidária, fala sempre da renda mínima, dos problemas da desigualdade social. Nós temos que criar uma consciência contra a desigualdade social, ter uma renda mínima. A gente precisa de um projeto em cada local de economia solidária, para que as pessoas tenham renda e trabalho. E a gente precisa, como diz a Márcia Reis, de um projeto de seguridade social,
onde seja contemplado a proteção social, a previdência social e a saúde. Essa é a mensagem que deixo. Essas cadeias curtas de comercialização, elas nada mais são e não devem ser do que resultado das relações sociais que nós vamos construir. Obrigada, Newton. Sua contribuição é sempre muito boa de ouvir, a gente aprende tanto. Muito obrigada, viu? Obrigada demais. Eu que agradeço. Alô, boa noite a todos, tá? Primeiramente, eu quero agradecer pelo convite de fazer parte desse bate-papo à distância, mas é o que nos permite no momento. E eu venho ressaltar essa importância que estamos desse tema, na qual acabou se tornando, não modismo, mas algo que realmente a população está procurando, né? Eu vejo em alguns lugares que eu frequento, muitas vezes pequenas quitandas de bairro ou pequenos mercados, e eu percebo que essa ideia de a pessoa comprar do bairro, eles acabam atenuando cada vez mais a aproximação do produtor ao consumidor. Porém, né, devido a N fatores, principalmente de conhecimento, tá? Essas pessoas acabam não adquirindo os produtos da própria cidade. E conversando com algumas delas, você percebe que existe a falta de comunicação entre eles, né? E quando a gente comenta que existe uma zona rural rica, sendo Peruíbe, de Peruíbe até Mirecatu, ou até mesmo na parte litorânea da Baixada, não tem essa noção. E é importante eu estar ressaltando isso, e eu acho que tem que ter um trabalho muito árduo em divulgar isso, certo? E uma das melhores formas é trabalhando no boca a boca, claro, né, o tradicional, e trabalhando também em mídia, sendo em parte social ou até em qualquer comunidade, grupos que hajam por aí de WhatsApp, Facebook, Instagram, etc. Bom, a minha parte não é menos importante, que é falar sobre a industrialização, ou seja, o processamento desses produtos oriundo do campo. E eu acho que o produtor familiar, ele vai conseguir trazer uma qualidade, um adendo em relação à melhoria daquilo que vai estar sendo processado lá no campo. Por exemplo, vamos supor, eu tenho um cultivo de frutíferas, dessas frutíferas eu posso fazer polpa de suco, né, polpa para congelada, ou até mesmo in natura, caso haja essa possibilidade. Posso estar trabalhando com frutas em caldas, que são as compotas, geleias, posso trabalhar com licores, ou até mesmo um produto na qual ele pode estar sendo congelado e, posteriormente, o consumidor ele pode estar processando da forma que desejar, tá? E esse tipo de melhoria da matéria-prima, que no caso é um in natura, eu consigo diversificar o campo. Então, muitas vezes o produtor rural tem no máximo 2, 3 produtos que ele colhe, né, periodicamente ou somente na safra. E ele fica amarrado em comercializar somente esses 3 produtos. Já o processamento, ele pode ampliar o leque de oferta, certo? E muitas vezes o consumidor, que eu já conheço algumas pessoas por pesquisa em campo mesmo, eles acabam não adquirindo algumas frutíferas ou hortaliça, não saber preparar, por achar trabalhoso o seu manuseio, né? É o famoso descascar abacaxi. Esse bordão se tornou tão famoso e está atrelado a algo muito difícil. E o consumidor relaciona realmente isso quando ele está mesmo na feira ou em qualquer outro local de compra, né?
E o processamento pode encurtar isso, pode trazer um interesse e despertar algo que ele não conhecia. O novo se torna palpável para ele poder consumir em casa. Entendeu? Então, assim, aqui na Baixada existe uma oferta gigantesca de produtos que não é convencional na alimentação de uma maneira geral, de um grupo cada vez maior, que está aberto a adquirir certos produtos, pensando principalmente na saúde e agora, inclusivemente, poder aumentar a sua diversidade. E nós somos o que comemos. Então, se estamos passando por uma pandemia, por que não, então, não nos alimentar bem para poder trazer saúde, bem-estar, né, melhorar nosso sistema imunológico? Eu não estou falando que isso vai acabar com o perigo de contrair esse vírus. Não, vai melhorar, pode atenuar os sintomas. Então, isso eu acho que é importante. E trazer ele processado é uma forma um pouco mais palpável para aquele que não sabe processar, não sabe manusear, né? E não deixa de comprar aqueles prontos em grandes redes, certo? E outra coisa que o pequeno produtor familiar, ele vai colocar um tempero a mais no processado dele. Seria o quê? É algo que se arremete à época das nossas avós, que ela chegava no fogão de lenha, com aquele tacho gigantesco de cobre, para fazer um doce, né, com uma bananada, um doce de leite, uma compota, uma geleia, aquele carinho todo que as mulheres da família se reuniam de fim de semana. Na época por exemplo, na época de milho verde, quando eu era criança, minha mãe e as vizinhas, elas se reuniam para fazer pamonha, né? Tinha uma lavoura de milho verde, colhiam, e em 2 dias elas conseguiam processar várias pamonhas, curau, né? E qualquer outro tipo de produto que vinha do milho verde. E era a união delas. Os homens ficavam mais na parte mais bruta, mais pesada, que é ralar o milho, muitas vezes mexer o tacho, porque acaba tendo um pouco mais de força física. Enfim, então existe um carinho colocado dentro desse processamento. Algo que a grande indústria, por mais que ele tenta fazer um produto final o mais próximo do que a gente está acostumado desde criança, principalmente aquele que viveu no campo, como eu, ele não consegue dar essa pitada. Então, assim, uma das coisas que eu percebo que pode ser uma característica que possa fidelizar um cliente é isso, é arremeter a esse cliente a algo sensorial que ele só tinha quando era criança, né? E algo que é muito possível de transferir no alimento, um cheiro, um gosto, lembrar de coisas que passaram na sua infância, que um produto processado no sítio, nas mãos do pequeno produtor que ele acabou de colher e vai colocar no fogão de lenha para ser cozido, para misturar com açúcar, para virar uma geleia, N tipos de produtos. Então, a industrialização, né, a cozinha agrícola, nesse caso, é muito importante, né? E esse processamento acaba necessitando de várias mãos. Então, acaba se tornando um evento de fim de semana, na qual os vizinhos podem se unir e processar algumas frutas, e nessa união ter várias formas de ofertar para o seu cliente. Então, eu aumento a diversidade de produto, trazendo dentro dele uma história sensorial de um garotinho que anos e anos atrás consumiu aquele doce e muitas vezes, quando provar, ele vai com certeza comprar toda semana. Então, trabalhar com essa parte de sentimento. Quando você processa numa pequena quantidade ou uma média quantidade numa cozinha agrícola, você consegue ofertar
esses ingredientes que muitas vezes, ou com certeza, a grande indústria não consegue dar, que é o carinho, é o afago, é o cuidado, é o zelo. Também não podemos esquecer que nesse processamento nós estamos cozinhando para outra pessoa. E essa outra pessoa também faz parte da nossa família, então o cuidado que tomamos para poder cozinhar, fazer um doce no fim de semana, para os filhos, para os netos, para todos os parentes, não deve ser menos quando nós estamos fazendo com aquelas pessoas que não vemos, não têm rosto muitas vezes, ou aquelas que têm rosto, tentar trazer e acariciar de uma forma degustativa de sabor alguém. Então, assim, a industrialização, ou o cozimento, ou a arte de preparar um alimento processado, que a sua matéria-prima veio do campo, recém-colhido, hoje de manhãzinha, por exemplo, e vamos colocar na panela mais à tarde, é muito importante. Então, os cuidados com limpeza tem que ser redobrado. Eu sempre falo para as pessoas que, quando a gente cozinha para alguém, quando a gente deixa um alimento de origem vegetal semi-pronto para alguém terminar o seu processamento em casa, o cuidado é o dobro, tá? O cuidado tem que ser muito maior, certo? Porque, assim, esse tipo de cuidado vai ser transferido para a comida, quer queira ou não, ou para o produto semi-processado, né? E a forma de você fidelizar o cliente é dessa forma. Ouvir se existe essa aproximação da cadeia curta, de poder trocar a ideia entre o próprio fabricante com o consumidor final, e o sabor, o que achou, está mais ácido, está muito doce, pode melhorar em algum ponto, textura, cor. Esse tipo de aproximação que a cadeia curta oferece pode melhorar em muito na produção da matéria-prima e no fábrico desses doces, dessas geleias, dessas compotas, dos licores e outros produtos mais que podem vir do campo. Então, a industrialização ou a cozinha agrícola é muito importante nesse momento, porque também eu consigo aumentar a vida de prateleira. O produto in natura colhido hoje, eu tenho poucos dias para poder levar até o seu consumidor, porque ele é altamente perecível, ele estraga mais rápido. Já o processado, você pode acrescentar de algumas semanas a meses esse prazo de venda. Então, por exemplo, época de goiaba. Vem goiaba saindo pelo ladrão. Tem gente que não aguenta nem ver mais goiaba pela frente. O que eu posso fazer? Posso fazer goiabada, goiaba em calda, geleia, N produtos, e eu posso colocar no estoque, todo cuidadosamente, em um lugar fresco, arejado, limpo, e com o tempo eu posso destinar esse produto e vender ele. Então, a cozinha agrícola, ele consegue aumentar esse prazo de validade, fazer com que eu tenha mais tempo de oferecer isso ao meu consumidor. Então, trabalhar com as frutas em safra, ou até mesmo hortaliças que são de safra, é importante. Fazer compota doce, compota salgada, aquele produto que é rapidamente consumido, sendo in natura, no processamento não há essa necessidade. Então, eu consigo agregar valor também nisso. Tá? E dar essa segurança para o pequeno produtor que tem essa dificuldade de vender aquilo que produz, o processamento ele vai oferecer isso a longo prazo. Então, ele vai conseguir ter mais tempo para vender, vai conseguir fazer com que o consumidor, por degustação, possa provar o seu produto, oferecer o produto de uma forma mais fácil para ser degustado. É o famoso descascar abacaxi, como eu já comentei. Tem gente que não compra a jaca, que é muito grande. Então, se o produtor
tiver um pouquinho mais de atenção e fracionar esses frutos em pequena quantidade, com certeza alguém vai levar. Diferentemente de um fruto grande, que é difícil, como que eu faço? Por onde eu começo para descascar uma jaca? O que eu faço? E além do fruto, a jaca tem outros subprodutos que pode ser estar utilizando. Fazer a carne de jaca, que já cada vez mais está se tornando famosa. Usar as sementes para cozinhar e consumir essas amêndoas e assim por diante. Então, assim, nós estaremos levando... Oi? Thaís? Mais um minutinho. Ah, tá. Oi? Não, desculpa. Então, assim, para finalizar, eu acho que na cadeia curta, ela pode oferecer ao produtor rural essa aproximação com o consumidor e fazer essa pequena pesquisa para que ele possa levar cada vez mais qualidade no seu processado, seja ele minimamente processado, como, por exemplo, uma salada já pré-pronta, somente a dona de casa retira do pacote da embalagem e já coloca em uso. Como também um doce que posso levar mais tempo para consumir, na qual eu consigo ter uma abertura de tempo para poder vender ele. Então, para tentar concluir essa cadeia produtiva curta, o processamento pode evitar desperdício. E num mundo na qual hoje 40% do que se planta e colhe é perdido, a gente reduzir isso processando é uma chave. É uma chave na qual podemos levar alimento por maior período de tempo e, consequentemente, evitar essa perda. Principalmente quando os preços estão baixos e não convém o produtor, muitas vezes, levar à venda. Então, eu agradeço imensamente a oportunidade. Eu espero que consiga ter passado para vocês um pouquinho do que eu gostaria de falar e a importância da industrialização ou a cozinha agrícola para os pequenos produtores. Muito obrigada e boa noite. Pessoal, o Davis se inscreveu para falar, ele está por aí. E aí a Thaís Muraro também, e tem algumas perguntas. Joaquim fez uma pergunta. Davis, quer falar? Davis? Thaís, se quiser falar, está aberto. Pessoal, vocês me escutam? Alô? Oi? Thaís? Eu estão me escutando? Tá, deu. Ó, gente, vocês me desculpem que eu já estou no traje pré-cama, na cozinha aqui falando. Então, uma das coisas que eu achei extremamente interessantes, que o Newton frisou demais, foi a questão das redes sociotécnicas e dos tradutores. Eu vejo os tradutores como os gestores locais, que articulam entre todos os técnicos. Por exemplo, a gente tem aqui a Baixada Santista, que a gente tem uma relação muito bacana entre todos os técnicos, gestores, e eu acho que as experiências têm que ser compartilhadas e, por exemplo, a Feira do Produtor, é uma coisa recente em Peruíbe. Aqui já são, eu falei que era de 2011 a Feira de Itanhaém, é de 2009, entendeu? Peruíbe instalou a feira e já está com sucesso, quer dizer, não levou todo esse tempo. Tem o estabelecimento dessas redes sociotécnicas. A cadeia curta, aqui através da feira, já é uma coisa que se incorporou, eles gostam, têm prazer de ir para a feira e vender os produtos direto ao consumidor. Mas isso é uma característica deles. Tem certas coisas que eu acho que não podem ser forçadas, né? Como diz o Newton, naquela citação, nenhum projeto nasce bom. A gente tem que ver as características, potencialidades de cada local para a gente investir nas pessoas certas. Por isso, os gestores locais são extremamente importantes. Uma outra coisa que eu queria comentar, que a
que ela acabou de falar a respeito do valor agregado, aqui a gente já tem as pessoas que agregam valor aos produtos na feira, fazendo compotas, geleias, massas recheadas com os produtos da área rural, mas o passo além, porque a gente já encontrou uma estabilidade na rede nossa, por já ser trabalhada há um tempo, seria o Centro Técnico Rural, que a gente teria uma unidade de processamento mínimo e até uma cozinha agrícola. Então, são passos que a gente vem seguindo. E se a gente tiver o potencial de dividir, acho que um rapaz chamado Pardal falou, isso não é Peruíbe, a hora que a Ronita passou o filme falando dos orgânicos aqui de Itanhaém, eu pus Itanhaém. A OCL pôs, é um exemplo da Baixada Santista. Veja bem, eu pus Itanhaém para pontuar, mas eu acho que a gente está, em cada município, tem que se ressaltar os exemplos, e compartilhar as experiências, elas podem ser replicadas. Uma outra coisa importante que o Newton falou do poder público, eu acho o seguinte, o gestor local, ele tem que ter a malícia e o jogo de cintura, porque assim, apoiar a agricultura familiar é uma questão do gestor local, de uma característica local, mas o que o prefeito ganha com isso? Ele ganha retorno político, porque a agricultura familiar sempre dá retorno em mídia. Hoje nós tivemos 2 retornos de mídia, essa semana foram 3 retornos de mídia com aumento do consumo de orgânicos. Então, indiretamente, nos meus posts, eu tenho que colocar o apoio do poder público ou do governo municipal à agricultura familiar. A gente tem que ter essa sensibilidade para que essas relações se fortaleçam. Por que o prefeito vai apoiar a agricultura familiar? Porque é uma questão social, mas dá retorno de mídia para o governo dele. Então, era esse o meu recado. Peguei alguns pontos aí e era isso. Obrigada, gente. Davis voltou. Ele voltou novamente. Voltei, fui pegar um chocolate aqui, que tá frio. Davis não estava. Se você quiser falar, Davis, está aberto. Na realidade, é um comentário muito breve. Primeiro, parabenizar aí ao grupo pela organização do debate, muito interessante, ainda mais nesse momento que nós estamos vivenciando. Eu queria comentar uma fala do Newton, uma palavra que ele chama muito a atenção, e que eu gostaria de fazer só um comentário, que é a proximidade. Quer dizer, as cadeias curtas, como proximidade, permitem que vá além da proximidade geográfica, como o próprio Newton já colocou, né? Então, é claro que a proximidade geográfica pode ser um fator de aproximação, né, por uma questão óbvia, né, de tempo, de deslocamento, mas tem a proximidade organizacional, que o próprio Newton colocou, e eu queria chamar a atenção para uma outra perspectiva de proximidade, que é a proximidade simbólica, né? Ou seja, de que forma as pessoas se aproximam os seus mundos de vida. Quem vive no campo e quem vive na cidade vive com perspectivas de mundo diferentes. E quando há realmente essa conexão entre quem vive na cidade, essa conexão verdadeira, essa aproximação entre quem compra, entre quem consome e quem produz, há um processo de tomada de consciência que é exatamente o modo de produção capitalista vai no sentido contrário. Que tomada de consciência é essa? É a tomada de consciência sobre o trabalho, porque produzir um alface não é jogar semente na terra, mas é todo o trabalho que envolve na relação com a terra, que vai além de uma questão de produção para se ganhar dinheiro. Então, o reconhecimento da relação entre a pessoa que está na terra por aquele que consome o produto
Isso não é uma coisa trivial. E quando há essa aproximação entre quem produz e quem consome, e esses dois mundos distintos, porque, por exemplo, vamos pegar o caso de Peruíbe, o caso de moradores e o caso de turistas e os produtores. O turista, quando ele vai à feira e quando ele consome um produto da feira de um produtor e ele estabelece uma relação com esse produtor, ele leva dali muito mais do que um produto, porque dificilmente ele vai conseguir parar na feira ali e só comprar e ir embora. A gente visitou, eu, professor Leza, Mônica, visitamos a feira do produtor rural em Peruíbe, e é um momento de encontro com os produtores, onde a gente troca ideia, onde a gente fala da vida do outro. Então a gente entra na vida e no mundo simbólico do outro. Esse é um ganho de tomada de consciência. Esse é um ganho que aquela cadeia de proximidade que o Newton colocou, promovida pelo modo de produção capitalista, não promove. Ao contrário, essa cadeia de proximidade, que são os arranjos produtivos capitalistas, eles alienam, porque há um processo de relação subalterna entre o produtor do produto primário e aquele que vai se beneficiar e transformar e vai agregar valor para gerar um lucro mais adiante, sem que aquele produtor tenha consciência que o produto dele se tornou uma mercadoria que vai dar lucro para outro. Então a proximidade é aquela que une a consciência do produtor à consciência do consumidor. Ou seja, a proximidade simbólica, aquilo que, acho que o Ivan ainda está aí, mas aquilo que a gente aprendeu lá com o nosso mestre, né, com o professor Bartolo, né, que nos apresentou, acho que o Ivan não está mais aí, mas ele estava, nos apresentou o Razan Zawal, que fala do sítio simbólico de pertencimento. Né? Quando nós nos aproximamos de sítios distintos, né, de quem mora na cidade, quem mora no campo, são sítios que vão além do lugar material, mas é a aproximação do lugar simbólico. Esse é um salto muito importante que eu entendo que a cadeia curta, na lógica da economia solidária, promove. Eu teria outras coisas para estar comentando, mas eu acho que está suficiente esse comentário que eu gostaria de chamar atenção. É a proximidade simbólica entre quem produz e quem consome. Só para finalizar, eu estou trabalhando com uma aluna de mestrado que faz parte de um grupo de consumo do ABC Paulista, a qual eles se relacionam com mulheres quilombolas produtoras lá do Vale do Ribeira, da região da Barra do Turvo. A relação que se estabelece entre esse grupo, então a proximidade geográfica nem é tanta, mas as relações que se estabeleceram entre essas mulheres e esse grupo de consumo são tão importantes, e importantes no nível afetivo, que essa proximidade se deu exatamente porque há essa necessidade de intercâmbio de mundos diferentes, né? Então, ali se dá uma relação solidária entre um grupo de consumo e mulheres que vivem numa área de floresta, numa área rural do Vale do Ribeira. É isso. Obrigada, Davis. O Joaquim tinha feito um questionamento
sobre o desafio de encontrar os elos prioritários entre as cadeias curtas e a economia solidária. Como fortalecê-los? Quem falou sobre os elos foi o Newton? Ou foi a Juanita? Joaquim, quer se manifestar? Não, eu acho que foi o Newton, né? Mas eu acho que ele foi bem contundente nessas oportunidades, né? Nos caminhos para isso. Eu fiz esse questionamento, mas eu entendo que o Newton foi bastante claro aí, né? Nessas possibilidades. Legal, Joaquim. O professor Les também perguntou, Newton, vale explicar mais os aspectos técnicos das redes sociotécnicas de Ecosol? A rede sociotécnica, ela está dentro, ele é um conceito da sociologia da tradução, da sociologia da inovação, criada por Michel Calon e Bruno Latour, né, que são franceses. Então, eles partem do princípio de que nenhum projeto nasce bom. São as pessoas em relação que vão fazer com que o projeto seja bom. Então, a princípio, não existe projeto bom. Então, essa teoria, ela afirma que quando você constitui a rede, e ela tem alinhamento, tem vigilância, tem transparência, ela consegue se manter. Isso não só para a economia solidária, mas para qualquer projeto, inclusive de gestão territorial, no caso do Joaquim, que trabalha com gestão. A gente tem, inclusive, analisado o Itariru, né, o parque lá o núcleo do Itariru, pela Mariane Martinez. Ela usa a sociologia da tradução como referencial teórico para analisar a gestão do território ao longo do tempo. Então, esse tipo de referencial, ele parte desse princípio, que são as redes que viabilizam projetos. Uma pessoa tendo uma ideia brilhante, um expert, ele não vai conseguir viabilizar um projeto se ele não tiver a capacidade de construir as alianças necessárias, né? Então, eu vou ler o conceito de rede sociotécnica como Calon descreveu. Veja que interessante. Organização integrada por humanos e não humanos, de forma individual ou coletiva, definido por seus papéis, suas entidades e programas, colocadas em intermediação uns com os outros. Esse elemento, né, de colocar humanos e não humanos em relação, em pé de igualdade, ele é muito interessante. Ainda há pouco, o Gustavo Vilela, ele fez uma observação que me parece que foi assim, que o problema dessas feiras do produtor é a questão da diversidade, né, que não é tão grande. Quando as pessoas vão à feira, me parece que é isso, elas querem encontrar uma maior diversidade. Então, quer dizer, uma ideia, um projeto, ele pode ser desmontado como uma feira do produtor sem os elementos não humanos, né, ali presentes, que são frutas, verduras, sei lá, a diversidade, né, essas espécies todas. E aqui também, a gente vê que ele fala nesse conceito, que ele fala de que as pessoas, as entidades individuais e coletivas são colocadas em relação umas com as outras. Então, me parece que o papel dessa pessoa que vai colocar as pessoas em relação, seja um produtor, seja um extensionista, um pesquisador, ela é de fundamental importância. Então, as redes, elas são formadas, o que ele chama de traduções. Então, é interessantíssimo isso, porque eu queria fazer mais uma observação, que é, sem a ciência, sem a universidade dentro dessas redes, a gente também não consegue fazer com que os produtores inovem. Então, me parece que a presença da universidade e do extensionista, do pesquisador e do extensionista, é de fundamental importância, porque quem inova não é o pesquisador, quem inova não é o extensionista, quem inova é o produtor. Ele que está inovando, é ele que vai colocar aquela técnica em execução, em operacionalização. Então, nessas redes sociotécnicas, é de fundamental importância que tenha pessoas como o Davis. O Davis também é do Fórum de Economia Solidária, que tem os extensionistas da CDRS, como eu,
como Osmani, como outras, como o Vilela, o Emerson, enfim, todas, a Thaís, que é uma outra extensionista. Então, todos esses atores, isso se constitui uma rede heterogênea, a rede sociotécnica, onde cada um tem um objetivo diferente, mas que esses objetivos, quando um alcança o seu objetivo, permite que o outro alcance o objetivo dele também. Por quê? Porque eles estão implicados, envolvidos num projeto coletivo. Então, essa me parece ser a única forma de se viabilizar a economia solidária. As redes sociotécnicas, na verdade, a construção delas, elas estão dentro debaixo, sob esse guarda-chuva, que a gente pode chamar de construtivismo, ou seja, é uma construção, é um processo de construção. Se nós quisermos entender hoje a economia solidária, como emergem as redes, nós vamos ter que usar esse referencial teórico, e eu queria fazer uma última observação. As mulheres estão presentes em todos os lugares, em maioria, nos processos de economia solidária. Hoje à tarde eu afirmei e vou afirmar de novo, a economia solidária é feminista. Ela tem, me parece que o Davis trabalhou com muito tempo com referencial teórico, a dádiva. Me parece que a dádiva também, o dar, o receber e o retribuir, né, que assim o Marcel Mauss define a dádiva, me parece que as mulheres, ela é fundamental para as redes sociotécnicas de economia solidária, e as mulheres fazem isso bem. Essa é uma questão que eu gostaria também de estar frisando, e não esquecendo jamais a importância da universidade, da extensão e de toda essa rede que é formada por atores heterogêneos, nos seus papéis, nos seus propósitos, mas que tem um quadro de interesse comum construído. O Davis afirma, me lembro agora, ele afirma sobre essa questão, ele relativiza a proximidade geográfica. Isso foi brilhante, ele fazer essa citação, porque a maior prova de que pode-se construir uma proximidade organizacional sem proximidade geográfica é a justa-trama. Né? A justa-trama, as artesãs que fazem roupas, as costureiras estão no sul, os produtores do algodão orgânico estão no Nordeste, e aqueles que fazem a transformação do algodão estão no Centro-Oeste. Eu poderia dizer, Davis, que existe uma proximidade de propósito, quer dizer, a reciprocidade é a proximidade que eles têm, que é a proximidade de propósito. E se a gente consegue, na Baixada Santista, construir essa ideia da economia solidária com o fórum e com todos esses empreendimentos, certamente a gente vai construir a proximidade territorial, quer dizer, a economia solidária disputando a governança dessa cidade, desse território, dessa região que é a Baixada Santista. E eu vejo, assim, com muito, não otimismo, mas com muito entusiasmo, o Davis com um projeto de pesquisa dentro do fórum, sendo apoiado pelo fórum, a Márcia Reis, os extensionistas, todas as pessoas envolvidas, a Juanita, recém-chegada, com um ânimo muito grande, as pessoas das redes, e queremos também o Thayu Pascoal, o Serginho, todas essas pessoas em relação, construindo essa ideia, que, para mim, o novo normal pós-pandemia vai ser economia solidária. Obrigada, Newton. A gente estourou um montão o horário, gente, mas eu queria frisar isso que o Newton traz do papel das universidades, né? Eu acho que é de extrema importância a gente trabalhar junto com todos os atores que a gente tem, o papel das mulheres nesse momento que está sendo inovador, assim, você vê, a Juanita falou outro dia que é no momento de crise que a gente se fortalece, né, Juanita? A mulherada não tem medo do perigo mesmo. Agradecer a cada um de vocês, ao Fórum, por abrir o espaço para o projeto, por trazer tanta informação legal, por abraçar muitos agricultores que hoje estão no projeto. O Leonildo está aí participando com a gente, né? A contribuição de cada um, a Alciele pelo apoio com os vídeos também. Muito obrigada, Alciele, ajudou aí um montão. Obrigada, Juanita, obrigada, Érica. Eu espero que a gente possa ter plantado a sementinha aí para os
produtores que assistiram e pela oportunidade que a gente tem aí de trocar tanta informação. Eu espero em breve ver cada um de vocês de novo e abraçá-los muito. Obrigada.